Olá, pessoal! É um enorme privilégio estar aqui para conduzir esta análise hoje. O nosso grande objetivo com este estudo visual é mergulhar naquela conexão profunda que as escrituras fazem entre a nossa responsabilidade no dia a dia e uma realidade muito mais macro, que é a justiça social sistêmica. Pensem aqui comigo como se estivéssemos numa roda de mentoria, sabe? O convite é para a gente observar de perto como as pequenas atitudes de cada manhã acabam ecoando em algo gigantesco e como, no fim das contas, a espiritualidade e a economia simplesmente se cruzam. O nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos bem diretos. Primeiro, o trabalho como adoração. Segundo, a lição da formiga. Terceiro, as duas faces da pobreza. Quarto, denunciando a injustiça. E, por fim, soberania e justiça divina. Ponto número 1. O trabalho como adoração. Olha só que mudança de perspectiva incrível. A gente costuma ter aquela visão de que o trabalho é quase um castigo divino, né? Mas, na verdade, dentro da cosmovisão bíblica, o trabalho é completamente ressignificado. Um fato que surpreende muita gente é que seres humanos foram desenhados para criar, administrar e servir desde o princípio. O trabalho foi instituído lá no Éden, bem antes de qualquer queda moral ter acontecido. Ou seja, na sua essência pura, ele é uma forma de adoração e de propósito. Foi a corrupção humana que veio depois e distorceu essa bênção, transformando ela muitas vezes em labuta pesada, ganância e puro egoísmo. Quando a gente entende isso, a forma de encarar o despertador na segunda-feira de manhã muda completamente. Avançando para o nosso ponto 2, a famosa lição da formiga. O contraste de comportamento que o livro de Provérbios traz aqui é simplesmente drástico. De um lado da moeda, a negligência opera quase como uma ilusão. Quem se entrega à preguiça fica lá esperando um momento ideal que, vamos ser sinceros, nunca chega. É aquela pessoa que vira mestre em inventar desculpas mirabolantes. Já a postura diligente é o exato oposto. É sobre criar ativamente as próprias oportunidades e colocar a mão na massa sem precisar de ninguém cobrando ou vigiando. A recusa em agir acaba paralisando um potencial incrível que o Criador depositou em cada pessoa, gerando uma dependência que, francamente, seria totalmente desnecessária. E a metáfora que esse texto usa é dura, mas extremamente cirúrgica sobre o perigo de viver sem foco. Ele diz que a pobreza chega como um assaltante, ou seja, ela entra de fininho, em silêncio. A gente mal percebe o prejuízo de não planejar o dia de amanhã. Já a escassez é comparada a um homem armado, representando a força bruta mesmo. Quando a crise se instala de verdade, não tem argumento, ela domina de forma implacável. A grande sacada aqui é entender que a negligência confortável de hoje está construindo, tijolinho por tijolinho, a crise incontornável de amanhã. E trazendo isso para o nosso século XXI, o ladrão não pula mais muro de tijolo, não. Ele entra pelas nossas telas. A nossa preguiça moderna tem cara de só mais 5 minutinhos rodando feed infinito nas redes sociais. É sem dúvida uma das maneiras mais eficientes de entregar o nosso futuro de bandeja para um algoritmo. Mas também vemos isso na falta de educação financeira, naquela mania de não fazer uma reserva de emergência achando que imprevisto só acontece com os outros, ou então na complacência na carreira, que leva direto para a obsolescência. Ter a sabedoria da formiga que guarda no verão para não congelar no inverno não tem nada a ver com ostentar luxo, é pura prevenção e autonomia, pessoal. O que nos leva diretamente ao ponto 3. As duas faces da pobreza. Essa é uma distinção fundamental e que traz muita clareza para o debate. Afinal, nem toda escassez é sinônimo de fracasso pessoal, viu? Claro, de um lado, existe sim a pobreza que vem das más escolhas ou do descuido da própria pessoa. Mas precisamos olhar para a realidade oposta, a pobreza por opressão. O texto bíblico deixa claríssimo que grande parte da miséria no mundo é fruto direto da corrupção e da decadência moral daqueles que estão no topo do poder econômico. O sistema é, infelizmente, manipulado muitas vezes. E por causa disso chegamos ao ponto 4, denunciando a injustiça. Se tem uma coisa que os textos bíblicos não fazem, é passar pano para abuso de poder. O livro de Tiago, por exemplo, faz uma denúncia que chega a ser arrepiante. Ele declara que o salário que foi retido de forma fraudulenta daqueles trabalhadores do campo está clamando em voz alta contra os opressores. E esse clamor não some no ar. Profetas como Amós já batiam nessa tecla lá no passado, denunciando quem alterava pesos e medidas só para comprar quem passava necessidade por um par de sandálias. Fica evidente que a fé autêntica repudia o lucro sujo e é um motor gigante para a justiça social. E para quem fica com aquela sensação de impotência, achando que a corrupção compensa e que o opressor sempre sai ileso, a literatura sagrada mostra que o buraco é bem mais embaixo. Provérbios alerta que a riqueza ganha na desonestidade é pura ilusão.
Ela literalmente cria asas. O livro de Tiago vai além e diz que a própria ferrugem do ouro estocado com egoísmo vai ser usada como testemunha de acusação. Até mesmo a história do rico Lázaro joga a luz no fato de que fechar os olhos para a dignidade alheia tem um custo altíssimo. A prestação de contas de quem oprime os outros é detalhada e absolutamente inflexível nessa cosmovisão. E assim, chegamos ao nosso último tema, o ponto 5, soberania e justiça divina. Gente, a desigualdade extrema não é um plano místico de Deus. Pelo contrário, ela é a prova física e dolorosa do livre-arbítrio humano sendo usado para acumular recursos a qualquer custo. O Criador faz questão de adotar para si os títulos de protetor e defensor dos mais vulneráveis, dos órfãos e das viúvas. Isso significa que qualquer tipo de opressão ou manobra contra quem é mais frágil é tratado não só como um problema social, mas como um insulto pessoal e direto ao próprio Deus. Mas na prática, como é que esse juízo se desenrola sobre quem lucra com a imoralidade? Acontece em 3 frentes principais. A primeira é quase automática, a lei da semeadura. Quem planta fraude vai colher instabilidade em algum momento, não tem jeito. A segunda já é bem mais sombria, o endurecimento do coração. É uma espécie de morte espiritual onde a pessoa perde totalmente a capacidade de sentir empatia. E a terceira é a retribuição final. A grande mensagem aqui é que todo mundo, sem exceção, vai passar por uma auditoria completa de cada escolha feita e de cada centavo desviado. E nessa prestação de contas, não existe suborno que dê jeito. Para ir amarrando as pontas de tudo que vimos hoje, a nossa tese central fica muito nítida. Não dá para separar a economia da espiritualidade. Elas andam juntas. Uma estrutura que fabrica miséria em série só para que uns poucos continuem esbanjando por meios ilícitos, já carrega a semente da própria destruição. E entender todo esse cenário serve para nos mostrar que não basta apenas vencer a preguiça e a negligência na nossa própria rotina. A gente também não pode ficar calado diante da injustiça que acontece do nosso lado. E para fechar a nossa análise de hoje com chave de ouro, deixo no ar esta provocação para as mentes curiosas que nos acompanham. Diante dessa jornada toda, desde vencer a inércia do nosso próprio dia a dia até enxergar a corrupção em larga escala, como a gente deve usar os nossos recursos e a nossa voz? Será que apenas apontar o dedo para os erros já resolve? Ou o desafio atual pede que a gente coloque a mão na massa para construir mudanças estruturais profundas e reais? Fica aqui esse convite forte para reflexão, sempre lembrando que o planejamento da formiga e a coragem de buscar justiça formam uma dupla imbatível. Um abraço gigante, muito obrigado pela companhia e continuem sempre questionando.